Fala, gente boa, tudo bem? Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu me chamo Rafael Bittencourt. Quero pedir a você para ir comigo até o final. Talvez você tomou conhecimento. Se não tomou conhecimento, vai apurar os fatos aqui junto comigo e tecer também a sua opinião aqui nos comentários. De um professor que humilhou o aluno, deu uma carteirada num aluno na sala de aula, uma escola de alto padrão, mensalidade média de R$10.000. Básico ali, R$10.000 de mensalidade, uma escola de altíssimo padrão, um garoto de 17 para 18 anos, diante de uma palestra que deveria ser a priori de equidade de gênero. Presta atenção, escola de altíssimo padrão em São Paulo, Avenues, mensalidade na casa ali de R$10.000 por aí, ou mais, recebe crianças de 2 anos em diante, estava fazendo uma palestra sobre equidade de gênero. Presta atenção nas pautas, você vai se espantar. E ali estava com uma ativista, pessoalista, indígena, defende a causa indigenista, etc. A Sônia, uma figura tão conhecida do mundo esquerdista, defendendo a causa, então, indigenista, demarcação de terra e etc., reforma agrária, distribuição de terra e etc. Mas a palestra, a priori, seria sobre equidade de gênero. E o aluno decidiu questionar a fala da palestrante, quando citou a questão dos agrotóxicos e da distribuição de terras. E o aluno, o ambiente de sala de aula é esse, um adolescente, um jovem, um adolescente, ele precisa questionar, tem a rebeldia da juventude, da adolescência, e a sala de aula precisa ser um ambiente de questionamentos, de perguntas, de indagações, tem a imaturidade dele. Pois ele falou, e o professor deu uma carteirada, humilhou o garoto. E o professor disse, eu sou formado em Harvard, aqui é ciência, eu estou discutindo ciência. Então, quando você tiver um diploma de Harvard, você pode vir aqui e dar a sua opinião, porque você vai ter ciência, você não tem ciência. Tipo, você está pensando quem você é, moleque. Quem você pensa que é? Gente, essa é a esquerdinha caviar, uma escola de altíssimo padrão, chama uma pessoalista para falar sobre equidade de gênero e um professor que fez um curso um curso que é disponibilizado por uma ação da Harvard, em Harvard, um curso sobre para discutir a afrodescendência, etc. O professor fez um curso que a Harvard promoveu junto com a Open Society Foundation, de nada mais, nada menos de quem? George Soros. O professor fez um curso e a Harvard não diploma esse professor. O professor deu uma carteirada na cara do aluno, humilhando o aluno, um aluno de família rica, de alto padrão, humilhando o aluno, dizendo, eu tenho um diploma de Harvard, sendo que a própria Harvard não diploma, não reconhece esse curso como se fosse diplomado, gabaritado pela Harvard. É um curso mantido graças à Open Society Foundation, do George Soros, que eu falo para vocês que está por trás do financiamento de toda essa lógica marxista no mundo todo. Então, olha aqui, vou colocar para você essa história toda, coloca a fala do aluno, tem comunicação do setor do agronegócio, etc. O garoto muito bem embasado. Olha aqui, eu começo então mostrando para você, essa aí é a escola Avenue, tá? É a escola de altíssimo padrão, deixa eu manusear um pouquinho, até onde eu sei, tá? Então vi o nome da escola, São Paulo, ok. Então encontrei o site da escola, é isso aí a escola, ó. Ok, perfeito. Tem em vários lugares, Tem um campus Nova York, São Paulo, Shenzhen, que é a China, e online, tá? Isso significa que famílias com compromissos profissionais no Brasil, na China ou em qualquer outro lugar do mundo podem proporcionar aos seus filhos uma educação da Avenues. Ok, tá o endereço, perfeito. Isso aqui, já fiz até o marketing da escola. Mas vamos voltar à história? É isso aqui, ó. Essa matéria aí no Pleno News, a Pleno News está só replicando, está fazendo um aditivo à reportagem que saiu originalmente na Gazeta do Povo, que é essa daqui. Deixa eu tirar aí a propaganda. A Gazeta do Povo está destacando, professor que constrangeu aluno em escola de São Paulo não tem diploma por Harvard. Mas deixa eu te explicar a história toda, vamos até ao ponto inicial? Então, essa é a matéria, o Pleno News está destacando que o professor que humilhou o aluno, deu aquela famosa carteirada no aluno, tolindo o aluno, dizendo, eu sou formado em Harvard, tenho especialização em Harvard, você é o quê, moleque? Você não é nada ainda na vida, cala a tua boca. E, na verdade, esse professor não tem diploma de Harvard, fez um curso
financiado pelo Open Society Foundation, George Soros. Essa daqui é pré-candidata a deputada federal pessoalista, que a escola levou para falar sobre equidade de gênero e acabou falando de, distribuição de terra, agrotóxico, o problema é o agronegócio e etc. Aí o aluno arrepiou. Deixa eu voltar à história. Vou colocar para você aqui rapidinho uma reportagem, vou colocar aqui no celular para não termos problemas, tá? Voltando a imagem em tela cheia, e aí você vai ouvindo junto comigo. Ó, escuta aí. Discussão envolvendo um professor e um aluno em uma escola de alto padrão em São Paulo, gravada por um outro estudante, viralizou nas redes sociais. Durante a palestra da índia Sônia Guajajara, realizada em uma escola da Zona Sul de São Paulo, um aluno que participava do debate foi repreendido por um professor após fazer questionamentos sobre críticas feitas por ela ao agronegócio brasileiro, especialmente sobre a distribuição de terras e o uso de defensivos agrícolas. Vamos ouvir um trecho da fala do aluno. Você falou que os agrotóxicos são destruindo a mata. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil só podem ser usados 3 agrotóxicos. Partidos como que você apoia não liberam os outros mais novos que não do mata, impedindo assim o desenvolvimento da agricultura. Então, por favor, melhore. Peraí. Ele falou o seguinte, olha, se você não sabe, ele estava falando para a Índia, Sônia Guajajara, que é pessoalista, radical, extremista, comunista, ok? E ela está falando que o problema é o agronegócio, o pesticida que compromete a agricultura, falando da distribuição de terra, etc. Ele falou, ó, se você não sabe, aqui no Brasil só é permitido por lei utilizar 3 tipos de agrotóxicos, de pesticida. E, inclusive, as ações do seu partido que você defende limita o agronegócio brasileiro. Então, por favor, melhore. Há um tom de imaturidade, de arrogância na fala do menino, que está falando para Sônia Guajajara, que é uma pré-candidata a deputada federal, pessoalista, comunista, e ele está falando para ela. E o professor intervém. E olha a arrogância desse professor. Vamos lá, então. O professor disse: quando você entender o que é ser uma pessoa deste tamanho, você vai se lembrar desse dia com muita vergonha. Então, a minha questão para você é: me respeite, porque eu sou um doutor em antropologia, não tenho opinião. Eu sou especialista por Harvard. Sou especialista por Harvard, não tenho opinião. Isso é ciência que nós estamos falando. Ciência. No dia que você quiser discutir com a gente, traga o seu diploma, a sua opinião fundamentada em ciência. Sentiu. Aí você discute com um especialista em Harvard, um doutor em antropologia no Museu Nacional. Procurada pela nossa equipe, a escola Avenues disse que o aluno discordou da palestrante de maneira desrespeitosa. Bom, é o seguinte, daqui para frente é o desenrolar dos fatos. Eu vou colocar um pedacinho só da fala do aluno. O menino, olha aqui, ó. Queria agradecer a todos, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com todo mundo. Garoto de 17 para 18 anos. Após meu comentário, sim, houve a fala do professor. E na hora, sim, não me senti bem. Não é legal que isso acontecesse com ninguém. E, sim, não me senti bem, resumindo. Não foi legal. Houve naquele momento uma interpelação, porque a escola disse que você se retratou o professor de uma maneira desrespeitosa. Você sentiu isso ou não? Primeiro de tudo, que eu nem me dirigi ao professor, né? Eu estava falando com a Sônia no momento. Então, como eu me dirigi a ele é uma incógnita para mim. Eu vou parar aqui. E o garoto fala que se dirigiu à Sônia, dá para ver que ele está falando para ela diretamente, e o professor deu uma carteirada, aquela famosa carteirada, né? Mas é o seguinte, então a Sônia foi lá para falar sobre equidade de gênero, olha só, uma escola, para você ver, né, como são os socialistas, né, socialista dessa esquerda caviar do Brasil. Uma escola de altíssimo padrão, mensalidade básica de R$10 mil, fora as mais altas. Então tem gente ali do agronegócio, milionários, grandes empresários, grandes empresas, corporações que têm funcionários no Brasil, na China, nos Estados Unidos, têm os filhos estudando nessa instituição e leva uma pessoalista. Leva alguém que é justamente contra as grandes corporações e o capitalismo. Quer dizer, a incoerência dessa gente, então tá tudo errado nessa escola. Desculpa aí, tem muita coisa errada aqui. Primeiro,
que uma escola que tem esse ticket aí de 10 conto, né, vamos pensar assim, levar alguém que está discursando sobre, colocando em xeque a propriedade privada, porque inclusive o menino fala aqui nessa reportagem do Canal Rural que ela estava colocando em xeque a propriedade privada, a invasão de terras. Ele fala, aquela terra ali tem dono, então eu não posso compactuar com o que ela estava falando. Então, veja, tem alguma coisa aí que é completamente equivocada, né? A instituição deveria pensar melhor ou filtrar melhor. Ok, pessoal? É uma opinião que eu tenho. Ficou estranho isso aqui. Mas veja, a esquerda caviar, né? Aí, esse professor que deu a carteirada, o negócio é tão bizarro, que ele deu a carteirada falando que estuda em Harvard, não sei o quê. A Gazeta do Povo mostrou isso aqui, ó. Professor que constrangeu o aluno em escola de São Paulo não tem diploma por Harvard. Eu vou descer mais um pouquinho e o destaque está aqui, ó. Apesar de inserir... Deixa eu ver se está aparecendo, tá? Está aparecendo aí para você? Vou colocar um pouquinho mais para cá. Ó. Aí, você vai entender agora. Vamos lá. Aí. Olha só, apesar de inserir em seu currículo, na plataforma, do currículo dele que possui especialização em estudo afro-latino-americano e de ter reivindicado o título para constranger o aluno, o docente fez apenas um curso online pelo Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americana, que é este aqui, que você está vendo aí na tela, ok? Da Universidade Harvard. De acordo com informação da própria instituição, o curso, que tem custo de $250, não é acreditado e não leva o diploma da Universidade Harvard. Segundo o site do Instituto, o curso em questão, que é destinado a ativistas, acadêmicos, intelectuais e formuladores de políticas, é viabilizado com o generoso apoio da Open Society Foundation, que está por trás da descriminalização das drogas, políticas de aborto, sabe, gente? Lembra da fala do Lula, do ex-presidiário? Sim, temos de descriminalizar o aborto, né? Criar uma lei para respaldar a mulher ter o direito. Direito de quê? De eliminar um pequeno no ventre, é isso? De cometer essa brutalidade? A Open Society Foundation está aí. Ideologia de gênero. Isso! Opa! Teoria racial crítica marxista. Sim, George Soros. A Fundação de Controle de Paternidade. Toda essa agenda marxista, esse cara está envolvido. Esse é um instituto. Está presente na Ucrânia. Está presente em vários lugares do mundo, que inclusive agora estão passando por várias revoltas. Né? Argentina, Colômbia, Brasil durante muitos anos, financiando toda a lógica do PSDB também, do PT, do PSOL, essas ONGs que atuam em movimentos sociais, atuam em comunidades carentes, atuam na Amazônia, questão ambiental, aquecimento global e etc., questões sociais, eles atuam diretamente. Essa é a guerra de quinta geração, ou quinta geração da guerra, em que eles acabam financiando os movimentos sociais para desestabilizar os governos. E atuam há muitos anos doutrinando a cabeça das crianças. E como eles se infiltram nesses movimentos sociais para militar as suas causas, as suas bandeiras, está mais do que claro. Só é estranho estar justamente numa escola de altíssimo padrão, né? Por isso que eu falei para você, é muito incoerente. Assim como essa gente que se dizem defensores da democracia, defensores da opinião, defensores do direito da liberdade, do direito das mulheres, do direito ao corpo. Você pode falar o que você quiser, desde que você não fale contra a ideologia deles, desde que você não fale contra a censura que eles promovem, desde que você não denuncie a corrupção que eles promovem com toda a máquina pública. Se você não fizer isso, aí você tem direito à opinião. Eles amam tanto a liberdade, mas quando você tem uma opinião contrária a esta pseudo-liberdade que eles estão dizendo que defendem, que são guardiões da liberdade, da democracia, do direito das minorias, mas se você divergir da opinião deles, você é um intolerante, você é um fascista, você é um xenófobo, você é um misógino, sei lá quanto mais coisas eles vão falar. Parabéns pro garoto. E que os pais possam representar o professor e a instituição também, que vale a pena. A instituição já se retratou, né, disse que o posicionamento do professor foi muito inadequado e etc. Vergonhoso. Mas parabéns.
E vou falar uma coisa, não precisa ser um aluno de uma escola de ticket mínimo de 10 mil reais para o seu filho ter um bom posicionamento. Se ele tiver uma orientação dentro de casa, se ele tiver uma boa leitura, pais informados, seja numa escola que seja pública ou numa escola privada, caríssima, ele vai ter um bom posicionamento, porque princípio vem dentro de casa, é ensinado em casa. Não deixe o seu filho ser doutrinado pelo professor. O seu filho precisa ter princípios que vêm de casa. Ensina ele no caminho. Qual o caminho que você anda? Paro por aqui. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Compartilhe esse vídeo.